Já parou para pensar como é que foi a publicação da Marvel no Brasil? Como que eles chegaram aqui? Qual foi a primeira revista? Pois é isso que a gente vai falar no Museu dos Quadrinhos de hoje. A gente vai trazer essa revista que foi uma das primeiras da Marvel publicadas no Brasil pela editora Ebal. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Tranquilo, pessoal? Gico por aqui. Esse é o primeiro Museu dos Quadrinhos do ano e a gente volta com força total trazendo a primeira publicação da Marvel no Brasil. Esse aqui é um facsímile que veio de brinde encartado nesse livro aqui da Marvel, 40 anos do Brasil, que saiu pela Panini em 2007. Essa não é a revista da época original, um facsímile, ou seja, ela é similar, é uma cópia idêntica em todos os sentidos que a Panini trouxe como brinde, e a gente vai ver com detalhes, e ficou muito legal, é perfeito isso aqui, é como realmente o mesmo material, o mesmo papel, até o cheiro parece igual. Eu não tenho da época, claro, é muito difícil de encontrar. Quem tem um tesouro em casa, eu não tenho, mas aqui dá pra gente ter exatamente a mesma ideia do que foi publicado. Essa revista foi uma das 3 primeiras publicadas pela Ebal, as outras foram uma parceria, assim como aqui tem o Homem de Ferro e o Capitão América, teve uma do Hulk com o Namor e teve uma do Thor. Todas essas revistas, agora a gente entra um pouquinho na história, foram publicadas pela Ebal como número 0 e fazia parte de uma campanha, por isso que está escrito aqui em cima, ó, Super-Heróis Shell, do posto Shell de gasolina. Era uma campanha em parceria com o posto Shell e em parceria com as redes de televisão que estavam trazendo para o Brasil as animações desanimadas da Marvel, que eu inclusive já gravei vídeo aqui falando sobre as primeiras animações da Marvel que foram produzidas nos Estados Unidos, vieram para cá logo depois, e como forma de incentivar o outro, na verdade, né, os quadrinhos ajudarem na divulgação das animações, as animações ajudarem na divulgação dos quadrinhos, e o posto de gasolina entrando como uma forma de atrair clientes, crianças, né, para o posto. O pai falava para o pai, ó, pai, lá no posto Shell vende gibi dos heróis que estão na animação, que estão nas bancas, e aí essa venda foi exclusiva no posto Shell. Inclusive é dito aqui as informações que constam nesse álbum, que é muito legal também, na época que ainda a capa dura não estava em moda, é um álbum em capa mole ainda, né, com capa de com verniz, mas é a capa cartão. E as informações aqui são que eu estou trazendo para vocês constam desse álbum. Então, inclusive foi nessa reunião onde foi decidido tudo isso que ia acontecer, essa transmídia, né? Pela primeira vez a gente ia ver quadrinhos na televisão, ao mesmo tempo na venda e fazendo parte de uma campanha publicitária. Foi um negócio inédito e muito original. E ficava as pessoas tinham que ir ao posto para comprar, porque as revistas oficialmente só seriam lançadas posteriormente nas bancas, e aqui elas foram lançadas com o número 0, com o posto Shell escrito lá em cima, com mais páginas, o dobro das páginas que sairiam nas bancas, 2 meses depois elas chegariam às bancas, e isso a gente está falando de 1967. Então você vê que foi uma coisa muito bem bolada, né? E foi um sucesso, esgotou. O que acontecia? As pessoas iam lá comprar, tinha um preço sugerido de capa, apesar de não ter preço aqui na capa, tá? Era sugerido o preço de 40 centavos do cruzeiro novo da época, então era 40 centavos que custava cada uma, mas o que acontecia é que muitos dos postos compensavam a editora Ebal pagando esse valor e dando de brinde, então muita gente ganhava isso de brinde, e abastecer, sei lá, bota aí 20 litros, toma um gibi. É um negócio muito bem bolado, né? Depois houve outras campanhas assim, né? Não de quadrinhos, mas envolvendo brindes. Eu lembro uma do Batmóvel que teve também, não sei se o posto Shell, mas assim, teve várias campanhas interessantes envolvendo aí brindes, né? E essa foi a primeira delas. Então a Marvel chega ao Brasil com uma grande campanha, né, de publicidade, de divulgação. Isso acabou reverberando no sucesso dos títulos inicialmente, porque além dessa campanha que fez os quadrinhos ficarem imediatamente muito conhecidos, né, logo esgotando a primeira tiragem dos número 0, tinha as animações, né? Então a gurizada via a animação lá no Capitão Asa e depois corria para a banca para poder comprar os desenhos. O Capitão Asa nem estava na época não sei se é o Capitão Asa um pouquinho depois, é da minha época já. Isso aqui eu não peguei, tá? Eu não era nascido nessa época ainda. Mas essa história é muito interessante, né? E o jeito que a Ebal pega os personagens também foi uma coisa quase fortuita, porque a Marvel também estava começando, né? A Marvel de 63, essa encarnação dos super-heróis, né? Do Quarteto Fantástico. Então você vê, um intervalo muito curto de tempo.
Um dos filhos do Adolfo Eisen foi aos Estados Unidos fazer um curso, tinha uma reunião agendada com uma das pessoas que era responsável pela divulgação, assim para contratos, né, de publicação da Marvel em outros países, em outros locais, e acabou nessa reunião, eles viram que o valor que a Marvel estava cobrando era muito baixo, parece que era $100 por revista, então quer dizer, dava na faixa de $4 por página, era muito barato. E eles, bom, é uma boa oportunidade de ampliar o nosso leque de produtos. E aí, não foi feito nem contrato, galera, e pelo que é dito aqui, as informações diz que foi tudo, ó, no fio do bigode. Então eles pegaram lá os bromuros, que eram os impressos em alta resolução em preto e branco, para poder fazer a adaptação aqui. Foi tudo um pouco lento, levou quase um ano desde essa conversa até a publicação e essa reunião que acabou convencionando aí nessa campanha de publicidade do posto Shell. Então isso tudo acabou, os deuses dos quadrinhos estavam favoráveis a esse momento, né? Tudo aconteceu de maneira satisfatória, tudo acabou dando certo e logo logo as bancas estavam cheias de quadrinhos da Marvel, né? O Homem-Aranha chegaria um pouco depois chegariam os quadrinhos coloridos, o Homem-Aranha acabou saindo colorido, o Capitão América teve edições em cores também, mas isso durou pouco tempo, porque no início, isso aqui a gente está falando de 67, logo 68, né? Logo na década de 70, iníciozinho 72, 73, a editora Block já vai lá, passa a perna na Ebal e começa a publicar os quadrinhos da Marvel coloridos em formatinho, que são o meu xodó. É muito criticado, o pessoal mete o pau, mas eu amo aqueles quadrinhos da Block. Eu queria ter todos, infelizmente não tenho, mas me dá uma sensação muito boa, que aí sim eu já era nascido, já era gurizinho e já assisti o Capitão Asa, as animações e li os gibis da Block que estavam na banca. Agora a gente vai dar aquela voltinha na câmera e vamos folhear a revista, vamos voltar no passado, apesar de não ser a original, dá pra gente ter uma boa ideia do que foi essa chegada da Marvel no Brasil. Bora lá e fica comigo até o final, tá? Bom, vamos dar uma folhada em dois super-heróis Shell, Homem de Ferro e Capitão América, o primeiro quadrinho publicado, que é o facsímile, né, que veio aqui, ó, veio encartado nesse álbum, Marvel 40 anos no Brasil, que já foi lançado, vamos dar uma olhadinha aqui no expediente, já faz um bom tempo, né? Ele é de 2007, bem no iniciozinho da publicação da Panini, é um álbum bem legal, traz uma seleção de histórias e várias informações sobre essa chegada da Marvel aqui no Brasil, que, pô, só isso já vale a entrada, né, vamos chamar assim. Mas vamos dar uma folhada hoje no facsímile dessa primeira revista, que na verdade a gente tem outras revistas que foram publicadas, que trazem as histórias da Marvel. Essa aqui é uma delas. A gente tem aqui, traz o Homem de Ferro, o Hulk com o Namor, e tem aqui traz o... Aqui, vamos folheando enquanto eu vou passando. Olha aqui que legal. Já tem essa preocupação, porque, pensa bem, isso aqui a gente está falando de 1967. Ninguém conhecia, ou pouquíssima gente conhecia Capitão América e Homem de Ferro, porque não tinham sido publicados ainda, né? Então aqui a Ebal traz essa preocupação editorial de apresentar o personagem com histórico aqui, e a mesma coisa é feita aqui atrás, ó, com o Homem de Ferro. Aqui, apresentando quem é o Homem de Ferro. Então todas uma galeria de heróis, de vilões. Tem, claro, umas adaptações de texto, por exemplo, o Happy na época era chamado de Felisberto. Tem essas coisas, né, de tradução da época. E aqui uma coisa bacana também é o anúncio da campanha que foi feita para trazer tudo junto, né, as animações da Marvel, que saiu aqueles desenhos desanimados, que já tem vídeo aqui no canal, um vídeo inclusive muito acessado, né? O pessoal gosta bastante, trazendo as histórias dos personagens da Marvel, Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor. A outra revista que esqueci de falar, era só do Thor, tá? Então eram 3 publicações, Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Homem-Aranha só viria depois, Homem de Ferro e Capitão, o Hulk, Namor e o Thor, que eram justamente os personagens das animações. Essas histórias que são publicadas aqui, elas já foram publicadas no Brasil diversas vezes. Aqui é a primeira vez, mas a gente vai ver isso pela Block, a editora Abril traz em Heróis da TV, várias outras editoras voltam a publicar essa aqui. Agora, recentemente, a Panini trouxe na coleção histórica Marvel. Então a gente tem se você quiser conferir essa história, não é difícil de encontrar, você pode ainda estar bem disponível. Essa revista aqui, o facsímile, você também consegue encontrar em lojas como a Rica. E nem está tão caro, né? Acho que na faixa de R$100 você consegue o facsímile, porque já se tornou mais raro, né? A revista original mesmo, a de banca da época, eu não tenho ideia quanto
se você consegue, se não consegue. Mas o facsímile é muito, muito parecido mesmo com a original. O material usado, o papel interior, a capa, é tudo igualzinho. É um trabalho incrível isso aqui, igualzinho que a Ebal fazia. Bom, então na primeira história, Para que o Mal Não Triunfe, a gente tem o Capitão América. É uma história que já começada mais ou menos. O Capitão América foi capturado pelo Caveira Vermelha e hipnotizado para que ele trabalhe a favor dos nazistas. Nazistas não, que não tinham mais nazistas nessa época. Da força, né? Não, essa aqui na verdade é uma história de época, na verdade, né? É isso mesmo, é o Capitão trabalhando pelos nazistas. É uma história bem legal, depois foi adaptado inclusive para o desenho animado, eu lembro. E a gente vê aqui o Capitão depois voltando a consciência, né? E se voltando, claro, contra os nazistas, né? Me parece que isso aqui pode ter sido usado, não sei, eu não lia mais os mensais, aquela história do Capitão América nazista da Hydra, teve um papo desse aí que eu não li, não sei se isso aqui serviu de base ou de inspiração para essa história. É interessante notar o jeito que a Ebal adaptava os balões, né? Eles faziam tudo em forma de nuvenzinhas. Repara só, não é nos balões que a gente está acostumado arredondado, né? E dentro havia uma fotocomposição, quer dizer, fotocomposição que na época não é isso, mas o texto era feito de maneira mecânica, não é feito manual, tá vendo? É uma coisa que sempre me causou estranheza nos quadrinhos da Ebal. Bom, aqui a primeira história termina, e aí tem os anúncios, né, da época, tudo está igualzinho. E aí tem o Homem de Ferro. E essas histórias foram publicadas dessa mesma maneira nos Estados Unidos. Na época, o Capitão América rachava o Tales of Suspense com o Homem de Ferro, e as histórias saíam assim nessa mesma ordem. Então aqui saiu essas histórias aqui em Tales of Suspense 63, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no Guia dos Quadrinhos a gente tem as informações todinhas, mas foi em 67 e 68, tá? Então são originalmente publicados nos Estados Unidos. 67 e 68 e trazidas aqui pela Ebal. O Homem de Ferro aqui, ela tem desenhos do Don Heck, que foi o cara que ficou muito tempo, já está com o uniforme mais conhecido, né? Já a mutação feita pelo Steve Ditko no uniforme do Homem de Ferro, que eu ainda acho o mais bonito, eu adoro esse uniforme do Homem de Ferro. E aqui enfrentando uma série de vilões, e também tem na coleção histórica do Homem de Ferro, tá? E também foi publicado outras vezes por outras editoras. São duas histórias curtinhas, porque para caber numa revista só americana as histórias tinham menos páginas, né? Então eram duas histórias menores. E aqui em preto e branco, porque o investimento para cores na época para a Ebal era muito alto. Então saíam pouquíssimas revistas coloridas. A maioria era nesse formato maiorzão, em preto e branco. Depois começaram a sair os formatinhos da DC Comics coloridos. Acho que a Marvel eles nunca publicaram em formatinho colorido, não deu tempo, né? A passagem foi muito rápida, porque logo na década de 70, no início da década de 70, a Block já vai lá e passa a perna e pega os direitos de publicar. Aliás, eu nem tinha um contrato, né, como eu falei, mas passa a publicar todos os quadrinhos em cores e em formatinho. A Ebal chegou a publicar alguma coisa em cores, em formatinho, em formatão, né, como esse aqui, mas numa etapa posterior, para poder, né, ter uma concorrência mais leal. Então tá aí, gente. A primeira, ou uma das primeiras, né, edições, o facsímile da Marvel no Brasil de 1967. Agora com você, diz aí o que você achou desse vídeo, gostou, quer mais conteúdo desse sentido aí no canal, comenta aí no canal, diz o que você achou, deixa seu joinha, compartilhe se você achou interessante essa história, se você não conhecia, compartilhe nos seus grupos de quadrinhos, nas redes sociais, chama mais gente para conhecer o canal. A gente tem vídeo novo toda semana, tem vídeo falando de quadrinhos de terror brasileiros importados, a gente tem vídeos sobre lançamento de quadrinhos, as editoras mandam, a gente lê, comenta, mostra para vocês. A gente tem o Museu dos Quadrinhos e todo sábado tem aula de desenho. E se você gosta de desenhar, ou desenhava e parou e quer recomeçar, fica o meu convite para você conhecer os meus cursos Desenhando Heróis e Criando Quadrinhos. O Desenhando Heróis é nessa pegada de Marvel, DC, e é bem do comecinho, passando dos inícios, dos princípios do desenho, né, como que você começa a elaborar seu desenho, passando por coisas como anatomia, luz e sombra, composição, criação de personagens. É mega completo, arte final, colorização, tudo isso que eu estou falando rapidamente aqui, você vê com detalhes aqui no site gico.com.br/heróis. Dá um pulinho lá e explora, se for de seu interesse, você pode começar hoje mesmo. Super garantia de 15 dias para você não ter risco nenhum, tudo garantido. São videoaulas acompanhadas de apostila e mais um grupo de apoio no Telegram para você tirar suas dúvidas.
Já o Criando Quadrinhos é um curso que eu desenvolvi para quem quer fazer histórias em quadrinhos independente do estilo. A gente lá aborda as técnicas, a linguagem das histórias em quadrinhos. Então você pode fazer quadrinhos de humor, de terror, de ficção científica, de super-heróis, o que você tiver na telha. Para saber mais sobre o curso Criando Quadrinhos, você visita o site gico.com.br/quadrinhos e lá tem todas as informações que você precisa saber. O curso também tem garantia, então 2 anos de acesso, você paga 1 e acessa 2. A mesma coisa, videoaulas, apostilas e grupo de apoio no Telegram, tá bom? Eu fico por aqui e desejo para vocês um feliz ano novo, começando aí com o pé direito, tudo de bom, e a gente se vê todos os dias nas redes sociais e em breve aqui no YouTube. Tchau, se cuidem, até a próxima!